Oi galera do canal Wilson Mota Naturais, sou Wilson Mota. Este canal da gente aqui é um canal de dicas de saúde natural. Hoje vamos com mais um vídeo de dica de saúde natural. Você que chegou aqui agora no canal, inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dá um joinha aí, compartilha com os amigos. A dica de hoje é uma dica de estética, né? Aí de forma natural e um produto barato que você pode encontrar facilmente em qualquer loja de produtos naturais. Cuidar da pele existe tempo e dedicação, por isso compramos diversos produtos para inúmeros problemas, né? Sejam eles de acne, espinhas, manchas, celulites e até estrias. Mas se você descobrisse um produto natural e barato com vários benefícios que resolvesse esse e vários outros problemas, nós estamos falando de um grande produto depois da vinheta. Nós estamos falando aí como você fazer uma plástica de porcelana de forma natural e barata. Esse produto é o Dolomita. Esse pó branco aqui, não sei se quem não conhece, mas esse aqui chama-se Dolomita. É um carbonato de cálcio e magnésio. Tem bastante benefício tanto para a parte estética, como se pode estar também suplementando. Mas a parte outra de suplementação vai ficar para um próximo vídeo. Esse vídeo de hoje é como você está hidratando a sua pele, melhorando a sua expressão de cansaço físico, acne, espinhas, hidratando e fortalecendo a parte da sua, qualquer local que você acha, não só da face, mas nas estrias, outras manchas na sua pele. Você vai pegar esse Dolomita aqui, você vai botar 2 colheres de sopa em uma vasilha, não pode ser de alumínio, nada de manusear com alumínio que vai liberar algum tipo de produto do alumínio. Você vai botar 2 colheres de sopa, na de vidro ou na de plástico. Você pode estar usando aí tanto como mel, soro fisiológico, ou assim mesmo se você não tiver no momento nenhum desses outros 2 dicas aí, você pode estar botando água filtrada, você vai botar, até umedecer, formar aí este creme. Quando formar esse creme, você aplica, aí você vai fazer a máscara, você aplica na sua pele, no seu rosto, e preencher todos os espaços e espere aí em torno de 10 a 15 minutos. Ela vai secar quando ela estiver trincando, estiver hidratando bem a sua pele, porque esse aqui é um carbonato riquíssimo em cálcio e magnésio e vários outros nutrientes importantes que vai nutrir aí a sua pele de fora para dentro e vai melhorar as suas expressões, vai diminuir as espinhas, acnes e outras manchas aí que ela pode estar sendo benéfica para estar ajudando aí na limpeza aí da sua pele. O interessante é que você faça essa plástica principalmente à noite, aí próximo ao dormir, né? Porque aí você tira, não precisa tirar 100%, tira 80%, deixa um restinho ainda de resíduos ainda e vá dormir, que aí vai acontecer mais ainda o processo durante a noite da limpeza da pele. Só pode fazer em torno de 2 ou 3 vezes por semana, não é interessante você fazer todos os dias, que a pele também tem que descansar. 2 a 3 vezes por dia, por semana, 2 ou 3 vezes por semana, que você vai estar fazendo aí essa plástica de Dolomita, esse poderoso aqui, natural. Esse aqui é rico, esse Dolomita é retirado das rochas, é um calcário, né, que passa por um processo de purificação. Tranquilamente a pessoa tanto pode suplementar, quanto pode fazer aí em forma de tratamento da pele. No próximo vídeo nós vamos estar explicando sobre a suplementação do Dolomita em cápsula, que é riquíssimo em cálcio e magnésio, que pode estar melhorando aí a saúde óssea. Mas é para o próximo
próximo vídeo. E também esse creme aqui que formou, você umedeceu ele com uma água, ou soro, ou um próprio mel, você pode estar também pondo ele no creme dental. Você põe no creme dental e você escova pelo menos uma vez por semana os seus dentes. Se tiver amarelado, vai melhorar, aí vai ficar embranquecidozinho aí seus dentes. Só pode uma vez por semana, não você vai estragar aí o esmalte dos seus dentes. Também você pode estar pegando aqui esse creme que formou aqui, o Dolomita, você pode estar acrescentando ele ao shampoo. Você pode botar uma pequena quantidade aí na hora de aplicar, ou então você pode diminuir um pouco do shampoo e põe ali uma colher de sopa dentro do próprio pó, dentro do shampoo. Na hora que você vai, ele melhora, vai limpar bastante aí o couro cabeludo. Você vai perceber que ele tem um poder também de eliminar aí as caspas, muitas vezes coceira que você tiver aí no couro cabeludo. Ele vai ajudar também no processo de hidratação aí do seu cabelo. Também só pode uma vez por semana, nada pode ser exagerado, tá? E a plástica de porcelana, se vai ficar baratinho. Você muitas vezes compra cremes aí de marcas famosas, caríssimas, e muitas vezes não consegue obter resultados. Fique nessa dica, aproveite, vá a uma loja de produtos naturais. Você pode chegar lá e pedir 100 gramas de Dolomita e faça essa receita aqui. Você vai estar economizando e ganhando saúde natural da sua pele. E você depois vai perceber que não é interessante tanto investir nessa parte aí na linhas famosas de cosméticos, se você tem ali tão fácil aí, né? O creme de Dolomita que você vai fazer em casa e vai ter um resultado e bastante eficaz, e você vai estar satisfeito com o Dolomita. Você também pode, se você quiser, tiver já alguns cremes aí na sua casa, você pode misturar esse creme Dolomita com um dos seus cremes. Vai melhorar mais ainda a eficácia, ele vai hidratar a sua pele mais perfeitamente. Mas se você não tiver uma forma mais barata, só o próprio Dolomita vai ter bastante resultados. Beleza, gente? Essa é a dica de hoje. O próximo vídeo vamos trazer para você aí a suplementação de Dolomita, que é riquíssima em cálcio e magnésio, para fortalecer aí seus ossos, dar mais energia, melhorar aí. Ele também, se você tiver uma hemorragia, mas vai ficar para o próximo vídeo. Vamos explicar no próximo vídeo. Inscreva no canal, aí dá uma notificaçãozinha aí, ativa o sininho de notificação, compartilha aí para os amigos, que no próximo vídeo vamos explicar melhor ainda sobre o poder da Dolomita. Esse aí é o poder da natural, é o poder da natureza. Tudo que o Papai do Céu nos oferece aí está aí para nós explorarmos e aproveitar cada vez mais para a nossa saúde e o bem-estar da nossa vida. Valeu, gente, um abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, estamos juntos.